A Bíblia nos conta, em Êxodo 32, um dos momentos mais intensos na liderança de Moisés. Depois de passar 40 dias e noites no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei diretamente de Deus, ele desce e encontra o povo em pecado. Os israelitas, impacientes com a ausência de Moisés, persuadiram Arão a fazer um bezerro de ouro para adorarem, dizendo: "Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." Êxodo 32:4. A cena foi devastadora. Imagine a dor de Moisés ao ver o povo que ele liderava e pelo qual tanto orava desonrando a Deus de forma tão flagrante. Mas o que chama a atenção aqui é a resposta de Moisés. Ele não apenas suplicou pelo perdão de Deus, mas também fez algo extraordinário. Pediu que Deus o punisse no lugar do povo. Em Êxodo 32:32, Moisés disse: "Agora, perdoa-lhes o pecado. Se não, então risca o meu nome do livro que escreveste." Este livro refere-se ao livro da vida, que simboliza a salvação e a vida eterna. Moisés estava disposto a sacrificar tudo, até mesmo sua própria salvação, pelo bem do povo. Essa atitude de intercessão extrema nos aponta para Cristo, que também se entregou por nós. A diferença é que enquanto Moisés era um líder humano limitado, Jesus, como o Cordeiro de Deus, levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Além disso, a história nos ensina algo profundo sobre liderança espiritual: amar e lutar pelo bem daqueles que lideramos, mesmo quando eles erram gravemente. Moisés demonstrou não apenas coragem, mas um amor sacrificial que reflete o caráter de Deus. Parte 2. O bezerro de ouro e a idolatria do povo. O episódio do bezerro de ouro, narrado em Êxodo 32, é um retrato impressionante da natureza humana, da impaciência e da tendência de se afastar de Deus em momentos de incerteza. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as instruções divinas, o povo, sem sua liderança presente, começou a duvidar. Eles se voltaram para Arão, o irmão de Moisés, e exigiram: "Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." Êxodo 32:1. Essa decisão resultou na criação do bezerro de ouro, feito a partir das joias do povo. Eles declararam que aquele objeto inanimado era o Deus que os havia libertado do Egito. Isso foi um completo abandono do primeiro mandamento: "Não terás outros deuses diante de mim." Êxodo 20:3. A gravidade do pecado. A idolatria do povo foi acompanhada de comportamento imoral. Eles não apenas adoraram o ídolo, mas também participaram de festas descontroladas e atos de deboche, o que agravou ainda mais o pecado. A idolatria, naquele momento, não era apenas uma rejeição de Deus, mas uma traição direta ao pacto que tinham acabado de estabelecer com ele no Monte Sinai. A reação de Deus e de Moisés. Deus, vendo a corrupção do povo, disse a Moisés: "Vai, desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu." Êxodo 32:7. É interessante notar que Deus se refere ao povo como o teu povo, enfatizando a responsabilidade de Moisés sobre eles. A ira divina foi despertada, e ele ameaçou destruir os israelitas e começar uma nova nação a partir de Moisés. Mas Moisés intercedeu novamente, pedindo a Deus que reconsiderasse. "Porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e mão forte." Êxodo 32:11. A intervenção de Moisés salvou o povo da destruição imediata, mas ele ainda precisou descer para lidar diretamente com a situação. Quando viu o que estava acontecendo, em um ato de justiça e frustração, ele quebrou as tábuas da lei, simbolizando o rompimento do pacto entre Deus e Israel. Lições para nós. A idolatria moderna. Embora possamos não adorar bezerros de ouro, temos nossos próprios ídolos, sejam bens materiais, status ou até mesmo pessoas. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em nosso coração é um ídolo. O impacto da liderança fraca. Arão cedeu à pressão do povo, mostrando a importância de líderes firmes que não comprometam princípios.
A paciência divina. Apesar da gravidade do pecado, Deus demonstrou misericórdia, ouvindo a intercessão de Moisés. Isso nos lembra que o perdão está disponível quando há arrependimento. Parte 3. O pedido de perdão de Moisés e a graça divina. Após o episódio do bezerro de ouro, Moisés precisou interceder novamente pelo povo, agora de forma mais profunda e pessoal. Ele entendeu a gravidade do pecado, mas também confiava na misericórdia de Deus. A intercessão de Moisés. Depois de confrontar o povo e tomar medidas severas, inclusive destruindo o bezerro de ouro e disciplinando os responsáveis, Moisés voltou ao monte para interceder. Ele disse a Deus: "Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito." Êxodo 32, 32. Essa declaração é de extrema profundidade. Moisés estava disposto a sacrificar sua própria posição diante de Deus em favor do povo. Isso aponta para o coração de um líder que ama profundamente aqueles que lidera, mesmo quando eles erram. A resposta de Deus. Deus respondeu a Moisés, reafirmando sua justiça e santidade. "Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro." Êxodo 32, 33. Isso demonstra que Deus não ignora o pecado, mas também não age de forma impulsiva. Ele mantém um equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Apesar de não destruir o povo, Deus informou que eles enfrentariam consequências por suas ações. As novas tábuas da lei. Em Êxodo 34, Deus instrui Moisés a cortar 2 tábuas de pedra novas para substituir as que haviam sido quebradas. Isso simboliza a renovação do pacto entre Deus e Israel. Mais uma vez, Deus revelou sua glória a Moisés, proclamando: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade." Êxodo 34, 6. Essa é uma das descrições mais ricas do caráter de Deus na Bíblia. Ele é justo, mas também é cheio de graça, sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem. Lições para nós. A importância da intercessão. Moisés foi um mediador entre Deus e o povo, apontando para o papel de Cristo como um mediador perfeito. Assim como Moisés intercedeu, também somos chamados a orar por outros. A renovação do pacto. Mesmo quando falhamos, Deus está disposto a nos dar uma nova chance. Assim como ele renovou seu pacto com Israel, ele nos oferece restauração por meio de Cristo. A revelação do caráter de Deus. Conhecer a Deus como misericordioso e justo nos encoraja a confiar em Ele, mesmo em momentos de disciplina ou adversidade. Parte 4. Moisés como sombra de Cristo e o plano de redenção. O papel de Moisés na história do bezerro de ouro não é apenas de liderança e intercessão. Ele também aponta para algo maior: o plano eterno de Deus para redimir a humanidade. Em várias ocasiões, Moisés serve como uma sombra de Cristo, refletindo características que seriam plenamente realizadas no Messias. Moisés como mediador. Moisés se posicionou entre Deus e o povo, clamando por misericórdia e pedindo perdão pelos pecados de Israel. Ele foi um mediador humano, limitado em sua capacidade de realmente expiar os pecados. Já Cristo, o verdadeiro mediador, se entregou completamente, oferecendo seu próprio sangue como sacrifício perfeito. Enquanto Moisés intercedeu pedindo a Deus para poupar o povo, Jesus assumiu o peso do pecado, garantindo nossa reconciliação com o Pai. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. 2. A intercessão de Moisés e a intercessão de Cristo. Quando Moisés pediu para Deus perdoar o povo ou riscá-lo do livro da vida, ele demonstrou um amor sacrificial. No entanto, ele não podia realmente levar o castigo pelos pecados de Israel. Cristo, por outro lado, foi além. Ele se tornou sacrifício, como está escrito, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. 1 Pedro 2:24. Enquanto Moisés clamou pela graça,
Jesus foi a personificação dessa graça. Sua intercessão não é apenas verbal, mas prática e definitiva. Ele intercede continuamente por nós diante de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. 3. O perdão como um reflexo da cruz. A renovação do pacto em Êxodo 34, quando Deus escreveu novamente as tábuas da lei, aponta para a maneira como Deus restaura seus filhos. Apesar do pecado do povo, ele não desistiu deles. Isso nos lembra do coração do Evangelho. Deus nos ama mesmo em nossa fraqueza e nos oferece perdão através de Jesus. O bezerro de ouro foi um fracasso monumental, mas não foi o fim. Da mesma forma, nossos pecados não precisam nos definir quando nos voltamos para Cristo. Lições para nós no contexto do plano eterno. Reconheça o papel de Cristo como mediador. Assim como o povo de Israel precisava de Moisés para interceder, nós precisamos de Cristo como nosso único mediador. Reconhecer isso nos ajuda a viver com gratidão e confiança em Deus. Entenda a seriedade do pecado, mas confie na graça. O pecado é uma ofensa séria contra Deus, mas sua graça, revelada em Cristo, é mais poderosa. Esse equilíbrio deve moldar nosso arrependimento e nossa fé. Viva como intercessor para os outros. Aprendemos com Moisés e com Cristo que interceder pelos outros é uma expressão de amor. Nossas orações podem ser poderosas em ajudar os que estão ao nosso redor. Confie na restauração de Deus. Assim como Deus deu a Israel uma segunda chance, Ele também nos oferece oportunidades para recomeçar. A cruz é a prova máxima dessa restauração. Parte 5. As tábuas renovadas, a lei e a graça. Após o episódio do bezerro de ouro, Deus ordena a Moisés que prepare novas tábuas para que ele mesmo escreva novamente os mandamentos. Esse momento é carregado de significado teológico, pois reflete a justiça de Deus, representada pela lei, e sua misericórdia, representada pela renovação. A quebra das tábuas, o rompimento da aliança. Quando Moisés desce do monte e vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas em um ato simbólico. Esse gesto demonstra que a aliança entre Deus e Israel foi quebrada pelo pecado do povo. Naquela época, as tábuas da lei eram mais que simples mandamentos. Elas simbolizavam o pacto entre Deus e o seu povo. A quebra das tábuas mostra que o pecado tem consequências profundas, afetando nossa relação com Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. No entanto, a história não termina aí, porque Deus, em sua misericórdia, decide renovar o pacto. 2. A renovação das tábuas, o símbolo da graça. Deus não apenas dá uma segunda chance ao povo, mas toma a iniciativa de escrever novamente os mandamentos. Isso aponta para a natureza de Deus. Ele é justo, mas também gracioso e disposto a restaurar. Moisés prepara as novas tábuas, mas é Deus quem escreve nelas. Isso nos ensina que, embora tenhamos responsabilidades em nossa caminhada com Deus, a restauração é obra divina. 3. A lei e a graça no plano de redenção. As tábuas da lei representam a santidade de Deus e seus padrões para a humanidade. Mas a renovação dessas tábuas, mesmo após o pecado grave do povo, mostra que a graça de Deus é maior que o pecado. Este é o equilíbrio perfeito que vemos em Cristo. A lei nos mostra o quanto somos pecadores e incapazes de alcançar a justiça por nossos próprios méritos. A graça nos oferece o perdão e a capacitação para viver segundo os padrões de Deus. Em Romanos 3:20 e 24, Paulo explica essa relação. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Assim como Deus renovou a aliança com Israel, Ele renova a nossa vida por meio de Jesus Cristo. 4. Lições para nós hoje. Deus não desiste de nós,
Mesmo diante de nossos fracassos, Deus continua disposto a escrever suas palavras em nossos corações. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Hebreus 8:10. A lei nos guia, mas a graça nos transforma. A lei revela o que é certo, mas só pela graça conseguimos viver de acordo com ela. A responsabilidade do recomeço. Assim como Moisés teve que preparar as tábuas, nós também devemos nos dispor ao processo de restauração. Arrependimento e submissão são passos essenciais. A fidelidade de Deus é imutável. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não nega sua natureza amorosa e redentora. Parte 6. A presença de Deus no tabernáculo. Depois de renovar as tábuas da lei, Deus estabelece um novo marco na relação com o seu povo. Ele ordena a construção do tabernáculo, o lugar onde sua presença habitaria no meio deles. Essa iniciativa divina é um lembrete de que Deus deseja estar próximo de seu povo, mesmo em meio às suas falhas. O tabernáculo, a habitação de Deus entre os homens. O tabernáculo era uma tenda móvel construída com instruções detalhadas dadas por Deus. Cada parte de sua estrutura, desde o altar até o Santo dos Santos, tinha um simbolismo espiritual profundo. O átrio externo, onde os sacrifícios eram oferecidos, representava a necessidade de expiação pelo pecado antes de entrar na presença de Deus. O lugar santo continha o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, simbolizando a adoração contínua e a intercessão. O Santo dos Santos abrigava a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez ao ano, no dia da expiação. O tabernáculo era mais do que um espaço físico. Ele representava o relacionamento entre Deus e o seu povo. 2. O significado da presença de Deus. A presença de Deus no tabernáculo era visível por meio da nuvem de dia e do fogo à noite, que guiavam o povo em sua jornada pelo deserto. Isso revela 2 aspectos importantes: proteção e direção divina. A presença de Deus não era apenas simbólica, ela era ativa, liderando e cuidando do povo. A santidade de Deus. Apenas sob condições específicas, com sacrifícios e purificação, alguém podia se aproximar da presença de Deus no Santo dos Santos. Essa realidade apontava para a vinda de Cristo, que faria o sacrifício perfeito para permitir o acesso direto a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1:14. 3. Jesus como o verdadeiro tabernáculo. No Novo Testamento, o tabernáculo se torna um símbolo de Jesus Cristo. Ele é descrito como o Deus conosco, Emanuel, e aquele que veio habitar entre os homens. O sacrifício de Jesus cumpre o que era simbolizado pelo altar de sacrifício no tabernáculo. Sua intercessão eterna é representada pelo altar de incenso, onde as orações subiam a Deus. Ele abriu o Santo dos Santos para que todos pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. 4. Aplicações para nós hoje. Somos o tabernáculo de Deus. Após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em nós, tornando nosso corpo o novo templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3:16. A busca pela presença de Deus. Assim como Israel dependia da nuvem e do fogo para guiá-los, devemos buscar constantemente a direção de Deus por meio de oração, leitura da palavra e comunhão. O convite à santidade. A santidade exigida no tabernáculo ainda é relevante. Deus nos chama a viver de maneira pura e consagrada. A adoração como prioridade. A vida no tabernáculo girava em torno da adoração. Isso nos ensina que a adoração deve ser o centro de nossa relação com Deus, seja em momentos individuais ou em comunidade. Com isso, vemos que o tabernáculo é uma ponte poderosa entre o plano de Deus para Israel no deserto e o seu plano para a humanidade através de Cristo.
Parte 7. Liderança e obediência de Moisés. Um exemplo para nossas vidas. Encerramos essa jornada refletindo sobre a liderança de Moisés, que desempenhou um papel crucial na história de Israel e na revelação do caráter de Deus. Moisés é lembrado não apenas por seus feitos extraordinários, mas também por sua profunda comunhão com Deus e sua obediência mesmo em meio a desafios imensos. A humildade de Moisés como base de sua liderança. Moisés é descrito na Bíblia como muito mais manso do que qualquer outro homem sobre a terra. Números 12:3. Sua humildade não era fraqueza, mas uma força que permitia a Deus moldá-lo e guiá-lo. Liderar com dependência de Deus. Moisés não confiava em sua própria capacidade. Desde o chamado na sarça ardente, ele reconhecia suas limitações e dependia do poder de Deus. Escutar antes de agir. Moisés buscava a direção divina antes de tomar decisões. Isso demonstra que a verdadeira liderança espiritual começa na submissão a Deus. 2. Os desafios da liderança. Ao longo de sua jornada, Moisés enfrentou desafios que revelam lições valiosas. Críticas e murmurações do povo. O povo de Israel frequentemente reclamava, duvidava e se rebelava. Moisés, em vez de reagir com raiva, exceto em algumas ocasiões, intercedia por eles diante de Deus, mostrando compaixão e paciência. Conflitos internos. Ele também lidou com oposições internas, como a rebelião de Corá e até mesmo críticas de seus próprios familiares Miriam e Arão. Moisés respondeu confiando que Deus o defenderia. Erros pessoais. Apesar de sua fidelidade, Moisés também errou. Quando feriu a rocha para tirar a água, desobedecendo à instrução de Deus, isso lhe custou a entrada na terra prometida. Esse episódio reforça que até os líderes mais dedicados são humanos e precisam da graça de Deus. 3. Moisés como um modelo de obediência. Moisés nos ensina que a obediência é essencial para uma vida de comunhão com Deus. Obediência em meio à incerteza. Ele conduziu o povo com fé, mesmo sem saber o que encontraria no caminho. Obediência nos pequenos detalhes. Ele seguiu as instruções de Deus para o tabernáculo e as leis com exatidão, mostrando que cada detalhe importa no plano divino. Obediência até o fim. Mesmo sabendo que não entraria na terra prometida, Moisés permaneceu fiel à sua missão, entregando a liderança a Josué com humildade. 4. Aplicações práticas para nossa liderança. Dependa de Deus. Assim como Moisés buscava direção em oração, nós também devemos confiar em Deus em vez de nossas próprias forças. Seja paciente com as pessoas. Liderar implica lidar com conflitos e imperfeições. Aprenda a reagir com graça e intercessão. Aceite correção e siga em frente. Como Moisés, reconheça seus erros e permita que Deus o restaure. Invista na próxima geração. Moisés preparou Josué para liderar após ele. Todo líder deve formar sucessores que continuem o legado. 5. Moisés como um reflexo de Cristo. Por fim, Moisés aponta para Jesus, o líder perfeito. Assim como Moisés libertou Israel do Egito, Jesus nos libertou do pecado. Enquanto Moisés intercedia pelo povo diante de Deus, Jesus é nosso mediador eterno. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:5. Conclusão. A jornada de Moisés e nossa jornada com Deus. A história de Moisés é uma jornada de fé, liderança e aprendizado. Ela nos inspira a caminhar com Deus, independentemente das dificuldades, e a viver em obediência e humildade. Assim como Moisés foi chamado para conduzir Israel, Deus também nos chama para viver como líderes em nossas esferas de influência, refletindo sua glória e cumprindo seus propósitos. Que possamos aprender com os exemplos de humildade, paciência e obediência de Moisés, permitindo que Deus nos use como instrumentos de transformação em nosso tempo.